Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Rogério da RT Master Cloud. Hoje nós vamos dar sequência aqui. Fiquei um tempo parado ali nas gravações. Algumas pessoas, inclusive, colocaram alguns comentários ali. Mas vamos em frente, tá? Acredito que agora a gente consiga caminhar ali até o final. Nós estamos aqui na nossa série de vídeos falando um pouquinho mais sobre a implementação do nosso Podman. Já vimos uma parte mais teórica ali, fazendo algumas comparações do Podman com o Docker. E hoje nós vamos fazer a instalação dele, tá? Estamos aqui nesse momento com o nosso ambiente utilizando o Rockley Linux. Esse será o ambiente que nós iremos estar utilizando. Porém, nós temos também outras possibilidades, tá? Quando você fala de instalação ali, além de você estar utilizando esse ambiente, utilizando o Rockley Linux, nós temos também a possibilidade de utilizar N outras distribuições. Abri aqui para vocês verem dentro do próprio site do Podman, a documentação dele, a documentação bem vasta aqui. Nós temos aqui o mecanismo de instalação, seja para utilizar dentro de macOS, utilizando aqui ó, a parte do Brew, ó, install via Brew. Ó, Brew install Podman. Então, procedimento bem simples de ser realizado. Temos aqui a instalação para Linux, tanto distribuições Arch Linux como também a parte de Manjaro, ó, Pacman-S Podman. Temos aqui a opção do Alpine, temos o CentOS, temos também aqui Debian e temos aqui algumas outras distribuições que podem ser utilizadas, OpenSUSE, o Zyper, mas assim, todas elas observem que o procedimento de instalação é um procedimento relativamente bem simples de ser realizado. Ó. Red Hat 8, aqui ele habilita esse Container Tools, né, o Red Hat 8, e aí segue os procedimentos de instalação. Como eu falei, o nosso aqui nós vamos utilizar o Rockley Linux, ele é baseado, tem ali como base o próprio CentOS. Já estou com ele aqui dentro do nosso terminal. E aí dentro do nosso terminal, se você pegar, colocar um DNF, por exemplo, que é o nosso gerenciador principal aqui de instalação, poderia vir aqui, ó, fazer um DNS search, por exemplo, Podman, primeiro, só para visualizar ali o que nós temos de informações sobre este pacote. Aqui ele já localizou, ó, o primeiro item dele aqui, Pod Management, Container and Container Images. Então esse é o que a gente vai estar utilizando. Tem algumas outras opções aqui, ó, que você pode estar utilizando. Ó, Podman Docker, Emulator Docker CLI, Use Podman. Tem a parte aqui de plugins, tem alguns outros pacotes que podem ser utilizados. Então, seguindo o processo de instalação, DNF install Podman. Ele está dentro do AppStream, então ele já realiza aqui a instalação direta dele. Instalação concluída, bem simples, rápido, fácil ali. Já estou logado aqui como root. Podman --version. Ó, perceba aqui que ele já tem a versão 4.6.1. Aqui eu estou utilizando o hostname CTL. Estou utilizando o Rockley Linux 9.3, tá? Só para base referencial. Mas o procedimento seria simples assim como eu estou mostrando aqui neste momento, caso você esteja utilizando alguma outra distribuição. Fazer uma limpeza aqui na tela. Vamos fazer alguns testes aqui para verificar se realmente está tudo ok. Seguinte, após que verificar a versão, se você rodar diretamente o comando Podman, ele já vai trazer para você, ó, uma série de subcomandos que você pode pegar e estar utilizando. Então, desde a parte de gerenciamento de pods, containers e a parte de imagens, tá? Então aqui, ó, dos subcomandos que ele tem disponível, que pode ser utilizado, desde a opção de que você pode fazer um atachamento de um container, ó, running container.
Temos as opções que você pode fazer um auto-update dos seus containers, tem a opção de builds, você fazer a criação, né, construção das suas imagens com base em container file. Temos as opções aqui que podem ser utilizadas para fazer a criação de novas imagens baseadas, por exemplo, em alguma mudança em container. Ó, gerenciamento de containers. Então, se você pegar, por exemplo, rodar o comando podman container, ele vai trazer para você já o gerenciamento, tá? Temos os comandos que podem ser feitos diretamente para gerenciamento, mas se você pegar e colocar, por exemplo, constantemente eu vou fazer isso, tá? Como eu estou mais habituado a trabalhar com o Docker, mas aqui, ó, podman, e aí a gente pode pegar, por exemplo, container, ó. Quando você vai fazer esse procedimento, ele já vai trazer containers. Eu imaginei, container. Ele já vai trazer para você algumas outras opções, ó. Então aqui, ó, dentro das opções que ele tem, ó, desde rename, restart, restore, rm, tudo que é relacionado a container, com este comando do podman container, ele já consegue pegar e trazer para você. Lógico que ainda faltam os comandos, ó. Podman container, e aí eu poderia pegar e passar, por exemplo, a list. Ele trazer uma lista de container, um rm, run, para poder pegar e fazer a criação. Eu gosto mais de fazer a utilização dele já passando já diretamente, tá? Os comandos aqui, ó. Então já poderia fazer diretamente. Trazendo para você apenas uma pequena informação ali, antes da gente sair fazendo a administração, criação desses elementos aqui. Qual que é a diferença principal que você tem ali, já que nós vamos trabalhar com containers, imagens? Qual que é a diferença principal que você tem entre o seu container e a sua imagem, tá? Quando a gente fala de container, por exemplo, o container ele nada mais é do que uma instância que você tem em execução que ele utiliza como base para fazer esse instanciamento ali uma imagem. Então, ele vai de certa forma fazer o que? Ele vai encapsular uma aplicação, todas as suas dependências, trazendo ali um isolamento do ambiente que ele utiliza, conforme eu expliquei ali na aula passada, dentro do seu host ali. Então, assim, o container, a origem dele é com base em uma imagem já pré-existente. Ele precisa de uma imagem para ele pegar e fazer, instanciar o seu container. As imagens ali, ela nada mais é do que um conjunto que você tem, um pacote que você tem ali executável, que ele tem o quê? Tudo aquilo que você necessita para que a sua aplicação ela possa ser executada. Desde o código que você vai estar utilizando, ambiente, bibliotecas, variáveis, por exemplo, que podem ser declaradas, configuradas, configurações específicas. Então nós vamos criar imagens e você vai ver que tem uma série de instruções que são declaradas ali dentro da imagem, onde essas instruções ali que são declaradas, que são compiladas posteriormente, ela traz exatamente o conjunto de ações que deverá ser realizado ali, ou que já deverá estar contido dentro de uma imagem que vai ser utilizada por um container, tá? Por que que eu falo isso? Dentro do nosso contexto, se você rodar um comando, por exemplo, um pod, ó, podman, e aí você pegar, por exemplo, e pedir para ele fazer uma listagem das suas imagens, por exemplo, ó, images. E eu vou pedir para ele fazer aqui para você um list, ó. Observe que aqui, ó, nesse momento, você não tem nenhuma imagem já disponível. Então, pode uma image list, não tenho nenhuma imagem disponível, tá? Essas imagens aqui, ó, vou até voltar novamente aqui, ó, ao pod image. Você tem aqui uma série de itens que você pode estar passando para os seus images, desde a opção de você fazer um build, né, para fazer a construção da sua imagem, até as opções aonde você pode pegar e fazer uma inspeção de imagens já existentes, verificar o histórico dentro das suas imagens, fazer ali um processo de remoção e fazer também buscas das suas imagens. Então,
Se eu pegar, por exemplo, rodar um Podman Image Search, por exemplo, eu queria buscar uma imagem, tem uma imagem, por exemplo, de uma, uma imagem de Linux, né, bem leve, que é o Alpine, por exemplo. O Alpine é uma imagem bem leve que você tem ali do seu Linux. E aí ele traz para você, ó, beleza, ele foi lá, checou, por exemplo, quais eram as imagens do Alpine que ele tinha disponível, e aqui ele está trazendo para você algumas sugestões que você pode pegar e estar utilizando, tá? Com base nessas opções que você tem aqui disponível, vou pegar, por exemplo, vou pedir para ele fazer ali o download de uma imagem. Então, se eu chamo aqui o Podman Pool Image, o pool é uma das ações que você pode pegar e estar utilizando para ele pegar e fazer o download. Quando você pede para fazer o download, ele está perguntando aqui de qual registro você quer pegar e baixar. Você tem aqui, ó, esse registre access redhat.com, o Red Hat IO e esse do Docker IO. Vou pegar aqui, por exemplo, do Docker IO, tá? Feito isso agora, você estando com sua internet 100% funcional, ele vai tentar baixar. O meu aqui, por exemplo, ele não conseguiu. Deixa eu só dar uma olhadinha com relação à minha conectividade aqui. Na verdade, eu que passei errado, né? Porque quando eu faço, por exemplo, esse Podman Pool, eu tenho que passar porque eu quero, por exemplo, Alpine. E aí agora sim, ó. Porque eu coloquei ali image, mas é porque eu não passei o nome dela. Ó. Olha lá, Podman Pool Image. E aí ele conseguiu fazer o download do Docker IO, que é o repositório que eu havia setado. Uma vez que ele faz isso, se você roda aquele comando, por exemplo, Podman, vou pegar aqui, por exemplo, vou pegar um image list. Primeiro eu vou trazer uma listagem. Você pode pegar, ao invés de fazer essa opção do image, você pode fazer um inspect. Então, por exemplo, ó, quero fazer um inspect na Alpine. O inspect ele vai inspecionar essa sua imagem e aí ele consegue trazer vários tipos de detalhe, desde identificação, como também variáveis que foram declaradas, o que ele vai trazer de execuções, versões que são utilizadas, ó. Então temos uma série de itens que ele vai estar executando ali. Tem uma opção que você pode estar utilizando também dentro do image, que é a opção do history, né? Então, por exemplo, você pegar um Alpine aqui, pegar o histórico, ele mostra algumas camadas que foram durante o histórico, ele traz as camadas ali que foi utilizada durante o processo de criação. Olha aí, são algumas camadas que ele utiliza. Então, a imagem ela já está disponível aqui. Com base nessa imagem que já está disponível, a gente poderia explorar inclusive um pouquinho mais ela ali, depois a gente vai ver alguns outros itens. Com base nessa imagem já disponível, eu queria criar o meu primeiro container. Vou fazer a criação desse container ali a partir dessa imagem, tá? E aí, para fazer a criação desse container a partir dessa imagem, você pode utilizar o próprio comando do Podman run ou container run, tanto faz essa opção. Eu vou acessar diretamente ela e aí eu vou passar uma instrução diferente para ele, que eu vou falar o seguinte, ó, eu quero criar esse container, eu quero acessar ele e quando eu sair eu quero que ele seja removido. Então o "-it" aqui, ó, ele é usado para você entrar no modo de interação. E o "-rm", ele é usado para você remover ela quando você pegar e sair do container. Se eu quisesse só fazer o modo interativo e não quisesse remover quando eu saísse do meu container, eu poderia simplesmente pegar e realizar a não passagem do "-rm". Nesse caso aqui eu vou chamar o nosso Alpine, a imagem já criada ali. Detalhe, se eu fizesse esse comando e a imagem não tivesse sido baixada antes com o pool, ele já iria fazer o processo do download dela, tá? Vou chamar aqui o /bin sh, que é o shell,
desse nosso container. Então eu já peço para ele executar este comando. Ele vai fazer a criação do container e aí aqui, ó, já estou dentro dele, ó. Ó, bem simplesinho, bem enxuto aqui, tá? Estou dentro desse container atual. Alguns comandos que você vai estar executando, como ele é um container bem leve, alguns comandos não vão funcionar, tá? Alguns comandos não vão funcionar, mas, por exemplo, os comandos mais básicos, ele vai funcionar. Então, hostname, IPA, ó, aqui ele já conseguiu trazer o endereço IP do seu container 10. Depois a gente vai explorar um pouquinho mais essa parte aqui, ó, mas ele conseguiu já trazer essa informação. Uma vez que você sai dele aqui, ó, vou sair dele. Esse container, por exemplo, que havia sido criado, o objetivo é que ele tenha sido removido. Então, se você rodar um podman, por exemplo, ps ou container ps, por exemplo, ó, se eu colocar um ps-a para ele mostrar todos, cadê o container? Já não tem mais, porque ele foi removido. Então, assim, só para a gente poder finalizar essa parte aqui, foi apenas uma parte introdutória, instalação do nosso Podman, fizemos a instalação do Podman, baixamos uma imagem, subimos um container, fizemos ali depois a exclusão desse container. Agora nós vamos entrar com a massa de administração. Então na próxima aula a gente vai entrar com os comandos básicos de administração ali, para demonstrar um pouquinho mais para vocês dessa usabilidade. Obrigado a todos, aguardo vocês aí na próxima.